Oi, gente, eu sou a Sidney Estela e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, gente, vamos para essa receitinha maravilhosa de croissant que fica uma delícia. Então, gente, para começar, você pega um pote, tá bom? E coloca 400 gramas de farinha. Eu acho que é gramas. Você coloca 2 xícaras de 200 ml, tá bom? Eu coloquei 4 dessa daí porque essa xícara ela não era de 200. Em seguida, coloque 1 colher de açúcar. Eu coloquei 1 colher e mais um pouquinho porque eu tinha acabado esquecendo que era só 1 colher de açúcar que eu colocava e eu ia acabar colocando 2 colheres, mas aí depois eu lembrei que era só uma. Depois disso, você coloca um saquinho de fermento de pão, tá bom, gente? É fermento de pão. Você coloca todo esse saquinho, né? E aí depois você coloca 1 colher de chá, tá? Essas colherzinhas pequenininha, ou é de café, sabe? Essas colheres mesmo pequena. E você coloca 1 colher dessa de sal, tá bom? Bem ralinho, não precisa colocar a colher cheia, nem nada. Mesma coisa da açúcar, né? Açúcar é só 1 colher de sopa de açúcar, tá? Não precisa encher a colher, pode ser bem ralinha. Então você tem que começar a misturar bem, muito bem, para que tudo se misture. E logo depois que você misturar tudo, você tem que fazer com que a farinha fique tipo um círculo, né? Um buraco assim no meio e em volta tem que estar cheia de farinha, sabe? Assim como eu estou mostrando no vídeo, tá bom? Tem que estar assim, tem que estar meio que um buraco assim com farinha no meio. Por quê? Agora a gente vai colocar os líquidos. E aí, quando a gente colocar os líquidos, tem que misturar aos pouquinho, como eu vou mostrar no vídeo. A gente esquenta uma água, 1 xícara só de água, tá bom? Se você ver, quando você for misturar, você vê que ainda sobrou muita farinha e já a massa já ficou pronta, ainda tem muita farinha, você coloca mais 1 xícara de água, tá bom? Tem que ser morna, não muito quente, não gelada. E aí você coloca 2 colheres de sopa de óleo ali no centro ali da farinha e coloque a xícara de água. Eu acho que eu acabei exagerando um pouco na farinha e depois que quando eu misturei tudo, a massa já tinha ficado pronta e ainda tinha muita farinha. Então eu coloquei mais um copo de água, que eu não mostrei aí no vídeo, mas eu coloquei. E aí eu misturo tudo bem bonitinho e a massa fica pronta. Gente, uma coisa que eu não falei é quando você for misturar ali a farinha com os líquidos, começa pelo meio, tá? E depois vai pegando as outras farinhas que estão ao redor. Gente, depois da massa ficar pronta, você vai colocar ela em algum lugar que você possa esticar, dobrar ela, tá bom? Você passa farinha em cima para não grudar na mesa ou em qualquer outro lugar. E aí você começa a amassar. O segredo é amassar bem, muito mesmo, para a massa poder ficar uma massa bem fofinha, tá bom? Bem gostosa. Depois de você fazer tudo isso, você coloca ela no recipiente. Eu coloquei naquele mesmo vaso que eu tinha misturado ela. O vaso tem que estar limpo, tá bom? Se você quiser só jogar uma farinha assim por dentro do vaso, pode. E aí depois eu fiz uma bolinha e coloquei ali dentro e cobri com um pano. E aí você tem que esperar de 1 hora a 1 hora e meia para ela poder crescer bastante, tá bom? Então daqui 1 hora e meia eu volto para mostrar como a massa ficou. Depois de 1 hora e meia, eu passei manteiga nas 2 formas, que eu iria usar 2 formas. A massa do nosso croissant já tinha crescido tudo isso. E aí eu coloquei ela naquela minha mesinha ali, né? Pra mim poder esticar ela. Você tem que esticar bastante essa massa. Só muda que tinha que dividir a massa em 2, sabe? Antes de amassar.
Só mas que eu amassei tudo, eu esqueci que tinha que dividir a massa. Aí eu acabei não amassando, né? Não dividindo no meio. Mas aí depois eu lembrei disso e aí eu dividi no meio depois que eu tinha amassado tudo. Então, ó, assim que vocês tirar a nossa massa do croissant do pote, você já corta ela no meio, tá? Pra fazer essa massa ficar em duas. Por quê? Porque depois de você esticar a massa, você vai ter que passar manteiga nela toda, em uma parte só. Depois que você passar a manteiga nessa parte do croissant da nossa massa, você vai pegar outra massa que não está com manteiga e vai colocar em cima dela, entendeu? Eu vou mostrar aí no vídeo como eu mostrei, eu já tinha separado, eu estiquei e separei a massa. Aí a massa que eu deixei ali em cima, a outra eu guardei, a que eu deixei ali em cima, eu passei manteiga e depois colei a outra massa por cima, aí como dá pra ver. Aí eu cortei, tem que cortar essa massa em 12 pedaços, como uma fatia de pizza, tá vendo? Eu cortei no meio, né? Depois fiz mais um corte e cortei cada parte em 3, né? Que tem que ficar 4 partes. Dessas 4 partes tem que ser 3 fatias, pra dar no total 12. Aí depois ficou tipo umas fatias de pizza. Peguei e recheei. Eu sou vegetariana e não mexo de jeito nenhum com carne. Então todos os croissants que eu faço é de queijo com cheddar ou queijo com catupiry. No caso, a minha mãe, ela não pegou o catupiry, mas pegou o cheddar, porque ela não encontrou o catupiry. Então, ela trouxe só cheddar, então aí eu fiz só com cheddar mesmo. Aí eu fiz croissant com queijo e cheddar. O queijo desse daí é de fatia. Então, eu peguei, cortei no meio, coloquei um em cima do outro e fui colocando ali no croissant. E aí eu enrolo ele todinho, como eu vou mostrar em um outro vídeo, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Como vocês veem, fica em formato de pizza. Eu enrolo, eu coloco o recheio e vou enrolando ele, aí ele fica em formato de croissant. E então, quando o croissant já fica no formatozinho assim, desse jeito que eu tô mostrando aí, eu coloco ele na forma, depois tampo com um pano e deixo crescer por volta de meia hora a 1 hora, tá bom? É o quanto tempo você quiser ali. Não pode passar de 1 hora, tá bom? Eu deixei, se eu não me engano, 45 minutos, porque aqui tá bem friozinho. E aí cresceu bastante. Depois eu peguei só a parte amarela do ovo e fui passando em cima dos croissants para ficar bem dourado. Eu não tenho pincel, né? Então eu improvisei, né, com um garfo e uma colher espalhando essa parte amarelinha em todo o croissant. Depois que eu fiz isso, eu coloquei no forno, assou bem rapidinho. Demorou 30 minutos para assar, mas depende do seu forno e tudo mais. Você vai ver que vai estar pronto quando ele estiver bem douradinho, tá bom? Assim como tá mostrando no vídeo. Tô mostrando aí pra vocês que ele tava bem fofinho, né? E o quão recheado ele estava. O croissant, ele só fica crocante na hora, né? Assim que eu tirei do forno, eu comi, então estava bem crocante, todo mundo comeu, achou bem crocante. Agora, no dia seguinte, ele já não fica mais crocante, entendeu? Mas fica bem macio e muito gostoso mesmo assim. Então foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês. Não se esquecem de comentar e se inscrever no canal, tá bom? E compartilha essa receita com alguém aí, que eu tenho certeza que essa pessoa vai amar fazer esse croissant. E a receita tá aqui na descrição do vídeo. Então foi esse o vídeo, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.